Feliz 2026 para vocês, feliz ano novo, feliz começo de ano, né? Como estão vocês? Como passaram aí o Natal, o Ano Novo? Por aqui tudo bem? Vamos lá. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, né? Começar o vídeo, primeiro vídeo de 2026, com os livros que eu li esse ano. Gente, foram muitos livros. Assim, tem alguns que não estão aqui, mas eu vou mostrar os que estão aqui em casa. Uns eu emprestei, outros eu doei, outros eu dei. Então, eu vou mostrar os que estão aqui em casa, vou fazer indicações para vocês. Já vou adiantando que tem muitos livros bons, extraordinários mesmos, então fiquem até o final, tá? Tem livros ruins? Tem, né? A gente sempre erra em algumas compras, mas livro nunca é desperdício, né? Então fiquem até o final para vocês verem as minhas indicações para esse ano para vocês, tá? Bora lá! Primeiro livro, Augusto Cury, né? Vocês sabem que eu sou fã de Augusto Cury. Quem não conhece Augusto Cury, pelo amor de Jesus Cristo. Gente, esse autor aqui precisa ser lido por todo mundo, sério, da face da terra. Ele é um autor maravilhoso, assim, excelente profissional. Quem não conhece Augusto Cury, ele é médico e cristão também. Então, ele fala nos livros dele sobre o cristianismo e também fala sobre coisas relacionadas à área dele, né? Já que ele é psiquiatra, então tudo que envolve mente, comportamento humano, ansiedade, essas coisas, ele fala e ele escreve. Então, primeiro livro, se eu não me engano, eu li 3 livros de Augusto Cury esse ano, mais 2 eu emprestei. Vou ver se eu consigo colocar a foto deles aqui para vocês. Se não, foi porque eu não lembrei, tá? De qual foi. Mas esse aqui foi um dos livros que eu li esse ano passado, de Augusto Cury, ó. O Mestre dos Mestres. Esse livro, ele é maravilhoso. É muito profundo, é um livro, assim, espiritual. Assim, eu posso dizer que 80% do livro é espiritual. Ele vai falar sobre o comportamento de Jesus, sobre quem é Jesus, na visão dele, na visão da psicologia, da psiquiatria. Então, é um livro, assim, profundo para quem quer conhecer Jesus, quem é cristão e também quem não é e tem curiosidade. Indico esse livro para vocês. Esse aqui eu indico, viu? Muito bom. Vamos para o próximo. Segundo livro é Planar. Planar é a 3ª vez que eu leio esse livro. Ano passado eu li ele 2 vezes, 2025, 2024. Eu comprei esse livro em 2024, eu li. 2025 li de novo, 2 vezes. Então, é um livro, você já sabe, né? Se eu já li 3 vezes é porque o livro é o livro. T.D. Jakes, do pastor T.D. Jakes, Planar, ele vai falar sobre como você atravessar tempestades e conseguir voar, conseguir desenvolver um olhar de águia para a sua vida, para as coisas, para o empreendedorismo, sabe? Para a sua vida crescer. Esse livro vai falar sobre isso. Então, se você quer desbravar na sua vida, se você quer romper limites, romper barreiras, vencer, ser uma pessoa melhor, esse livro é para você. Indico demais, tá? Planar, de T.D. Jakes. Terceiro livro é um livro infantil, que é um livro para filhos, né? Já que sou mãe, meu filho tem 1 ano e 8 meses. Então, esse livro aqui comprei para eu conseguir entender o cérebro do meu filho, o cérebro da criança. Esse livro é incrível. Você mãe, você pai, que tá à procura de um livro para entender como funciona o cérebro do seu filho, como é as emoções do seu filho, esse livro é para você, tá? Só quem é mãe e pai vai entender o que eu tô falando, quanto a gente precisa investir no desenvolvimento do cérebro dos nossos filhos, tá? Principalmente nos dias de hoje, onde a tecnologia tá assim, expandindo cada vez mais e as crianças preferem o celular, a internet, do que um livro ou do que colocar o cérebro para funcionar. Então, indico, viu? Você que é pai e mãe, principalmente se for de primeira viagem, assim como eu, O Cérebro da Criança. Mais um livro aqui, O Ego é Seu Inimigo. Esse livro aqui eu comprei porque estava bem hypado aí, muitas pessoas falando sobre ele, muita gente indicando, comprei por indicação, não gostei muito,
tá? Por isso não vou indicar para vocês. Por quê? Eu achei esse livro, assim, um pouco difícil a leitura dele, tá? Você que não tem costume de ler livros difíceis, que gosta de uma leitura mais dinâmica, mais fácil, mais flexível, aquela leitura que você entende o que o autor quer dizer, esse livro não é para você. Então, sério, eu parei assim umas 2 vezes lendo esse livro. Voltei porque eu sempre gosto de terminar o que eu começo, então mesmo que o livro seja ruim, eu continuo lendo. Esse foi um deles, então eu não indico a vocês, tá? Vai falar sobre o ego, sobre como as pessoas podem driblar o ego, como as pessoas sabem se são egoístas ou não. Eu acho que é isso, tá? Você vê que eu não lembro nem muita coisa, porque é um livro ruim, não gostei. Sério. Quinto livro para vocês, e esse aqui eu amei. Tem o segundo dele, aliás, o primeiro, que eu li também, tá? Joseph Murphy. Ele escreveu esses 2 livros. Esse aqui eu comprei em 2024, esse livro aqui, ó. E eu fiquei assim, simplesmente encantada, apaixonada, obcecada por esse livro, O Poder do Subconsciente. Gente, eu comprei em 2024, li em 2024, 2 vezes, li em 2025, 2 vezes de novo, porque esse livro, incrível, 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 incrível. E aí, claro que eu comprei o segundo livro dele, né, que é Liberte o Poder do Seu Subconsciente. Esse aqui a gente conhece o poder do subconsciente. Esse a gente vai aprender a libertar esse poder. Então, assim, incrível. Vai falar sobre a nossa mente, sobre como a nossa mente funciona, nossos pensamentos, como a gente vai lidar com o nosso subconsciente. Gente, sério, esse livro é incrível. Leiam! Maravilhoso. Outro livro foi A Marca da Vitória. Como eu falei para vocês, eu abri uma empresa, né, ano passado, e aí comecei a comprar livros sobre empreendedorismo. E nada mais, nada menos do que do Phil Knight. Gente, esse livro aqui é incrível, A Marca da Vitória. Vai contar sobre a história da Nike, sobre o cara que criou a Nike, como ele criou a Nike. Gente, vai contar toda a história dele, desde o começo, que ele não tinha nada, que ele sabe como ele pensou em criar essa empresa, como ele criou esse símbolo, assim, a história dele é incrível. É uma autobiografia esse livro, mas assim, é muito mais do que autobiografia, tá? Eu acho que é como se fosse uma história de vida com exemplos para você seguir e dicas para você implementar também na sua empresa. Então esse livro é completíssimo e é claro que eu vou indicar para vocês A Marca da Vitória. Mais um livro e Comece pelo Porquê. Esse aqui eu não gostei tanto, sabe? Sabe quando você lê um livro e falta assim solução, assim um final com que você fala, poxa, pronto, aprendi, eu vou levar isso para a vida. Faltou isso nesse livro aqui. Comece pelo porquê. Vai contar a história de pessoas que foram líderes, que inspiraram gerações, que inspiraram coisas a acontecerem no mundo. Vai enfatizar como essas pessoas conseguiram o que elas conseguiram fazer, os feitos que elas fizeram, as coisas que elas fizeram, como elas incentivaram as pessoas através da história delas. E tudo começa pelo porquê, quando elas se perguntaram o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que eu devo fazer isso, por que eu devo tomar essa decisão, por que eu não devo tomar essa decisão. Mas assim, como eu disse para vocês, faltou algo assim, faltou alguma coisa. Então, eu não indico, tá, para vocês, porque vocês vão terminar de ler esse livro, mas ainda vão ficar assim confusos, meios, sim, mas o que tá... Por quê? Outro livro também de empreendedorismo é A Marca Além do Propósito. Esse livro aqui vai falar sobre você ter a sua marca. Não é só ter uma marca, é o porquê que você tem essa marca. O que essa marca vai fazer pelas pessoas, pelo mundo, pelo cliente, sabe? O que não é só a marca, é além da marca. Como ela é
Qual o propósito dela? Para que ela foi criada? Quem são as pessoas que estão por trás dela? Qual é o objetivo dessa marca, sabe? Então esse livro aqui é incrível para você que é empreendedor, para você que tem uma empresa, um micronegócio, para você que é empresário, microempreendedor. Esse livro aqui indico demais, viu? Vai ajudar muito a sua empresa, para você que quer fazer um brand, para você que quer crescer a sua empresa, ou, sei lá, organizar mais a sua empresa. Indico esse livro para você. Penúltimo livro do ano de 2025 foi nada mais, nada menos do que Tiago Brunet, gente. Sério. Eu tenho quase todos os livros de Tiago Brunet. Indico demais, demais, demais para você que é crente, para você que não é, para você que quer se aprofundar espiritualmente, para você que quer se desenvolver, para você que quer viver uma vida com um propósito, sabe? Esses livros, os livros de Tiago Brunet, são para você. Sério, todos os livros de Tiago Brunet que eu já li, se eu não me engano, só tem 3 que eu não li. Um foi o que ele lançou agora e 2 são bem antigos que na Amazon tá em falta, mas tá lá no carrinho, assim que chegar eu vou comprar. Eu já li quase todos os livros de Tiago Brunet. Se eu não me engano, eu li 2 também no ano passado, em 2025, mas eu emprestei os livros, estão emprestados ainda para mim. Mas esse aqui, incrível, gente. É o penúltimo lançamento dele e o penúltimo livro também que eu li no ano de 2025. Esse livro aqui é incrível. 10 princípios milenares para você mudar de vez a sua vida. São leis espirituais que Deus deixou para nós, que o universo deixou para nós. Assim, são leis que você, assim, meu Deus, deixa eu até falar, deixa eu ver uma aqui e comentar para vocês. Não fiz isso em nenhum livro, né? Não comentei. Mas deixa eu ver aqui uma que falou muito comigo. Peraí. Olha lá. São 10 leis espirituais, ó. 10 leis espirituais, assim, que se a gente for parar para pensar, vai falar, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Como que eu não sabia que essa lei existia? E sim, ó, a lei número 1, princípio da maturidade, o princípio da verdade, das palavras, da escuta, da paz, da disciplina. A que mais me chamou a atenção foi o princípio da evolução espiritual, que é a última lei. Eu não sabia desse princípio. Porque quantas vezes a gente, né, que é cristão, esse último princípio aqui, ó, a gente tá numa fase da nossa vida espiritual onde a gente acha que tá bom, que não precisa buscar mais, não precisa alçar novos horizontes, não precisa buscar mais experiências com Deus, que tá tudo bem, que a gente vai ficar assim até quando Jesus voltar e tá tudo bem. Não, a gente precisa evoluir espiritualmente. Existem dons, existem propósitos que Deus tem na nossa vida, e lembra que tem um versículo na Bíblia que diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ou seja, Jesus, ele se renova todos os dias. Então a gente precisa mudar a nossa mente. Paulo, ele diz, né? Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então por que às vezes a gente permanece da mesma maneira espiritualmente há muitos anos e nunca vive realmente uma verdadeira experiência sobrenatural com Deus, sabe? Não renova a nossa espiritualidade com Deus. Então, essa última lei espiritual, assim, me tocou. Esse livro é incrível, incrível, incrível. Eu tenho certeza que eu vou ler ele mais não sei quantas vezes aí, até eu morrer, porque o livro é incrível, gente, sério. Indico demais. Princípios Milenares de Tiago Brunet. E o último livro... Gente, o último livro, assim... Ele foi um livro, assim, bem hypado. Muita gente estava lendo. Muita gente me indicou. Na internet só se ouvia falar dele. Todo mundo estava lendo. Todo mundo estava lendo e falando bem. Eu comprei. Mas não dei essa importância. Tanto que eu emprestei ele para minha irmã sem ler. Ele ainda chegou novo naquele papelzinho que vem, né? Todo encapadinho.
Do jeito que chegou, eu dei pra ela. Não tinha lido. Ela leu primeiro que eu, pra vocês verem o quanto eu estava desinteressada nesse livro. Não tinha expectativa nenhuma. Mas quando eu comecei a ler, gente, sério, o livro assim pegou de uma maneira que eu vou dizer pra vocês. Assim, era cada tapa, cada verdade que ele me dizia. Incrível o livro, sério, é um livro assim que segura você. Você que gosta de história de vida, você que gosta de coisas reais, que te impulsionam, sabe? Aquela pessoa que chega assim e fala, você tem que fazer, você tem que mudar isso, porque isso tá errado e esse é o caminho certo para você seguir, sabe? Esse livro é para você. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Nada pode me ferir. Gente, David Goggins, que livro é esse? Sério, você que nunca leu esse livro e que tá aí, meu Deus, será que eu leio? Será que eu leio? Leia! Leia esse livro. Esse livro é incrível. Gente, sério, foi o último livro que eu li em 2006. E assim, se eu soubesse o quanto ele era incrível, seria o primeiro que eu leria. Era incrível. Leiam. David Goggins, conta a história dele, toda a sua história, a sua trajetória, até ele chegar aqui desde a infância dele. Todos os desafios que ele passou, tudo que ele passou na infância, na adolescência, na fase adulta, os desafios que ele propôs para ele mesmo, a mudança de mente, de hábito, de vida que ele teve que fazer para ser o homem que ele é hoje. Então, assim, incrível. Só leiam esse livro. Só leiam. Nada pode me ferir. Não é marketing. É sério, esse livro é top demais. Indico demais para vocês. Finalizando o nosso vídeo, e assim, gente, leiam. A leitura, ela é uma libertação. É como você faz a sua mente viajar, sabe? Para outra dimensão. Incrível demais quando você senta, pega um livro e começa a folhear para ler. Estudos dizem que quando você lê, você consegue absorver mais o conteúdo, a sua mente ela se abre mais assim para as coisas, sabe? Você consegue argumentar melhor, conversar com as pessoas. A leitura é libertadora. Então, eu desejo para vocês um 2026 incrível, que Deus abençoe o seu ano, que seja um ano extraordinário, que seja um ano de conquistas, que seja um ano de experiências novas e que você leia muito, tá? Então é isso, vou me despedindo por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Sim, terá próximo vídeo, tá? Com temas diferentes, maternidade, muita coisa, devocional, espiritualidade, histórias de vida, reflexões. É isso aí, tô animada e bora lá. Beijos e até o nosso próximo vídeo.